Vamos lá. E aí, aqui Original Pessoa. Eu sou gay. Esse é o título do vídeo. Engraçado, isso não tava no script, não tinha imaginado em falar o que eu vou falar agora, mas acabei de lembrar do Toguro. Toguro tem vídeo falando eu sou bi, eu sou gay, eu sou falido. Ele faz uns vídeos assim. E eu que considero, modéstia à parte, eu sou cabeça, eu consigo entender que aquilo é uma espécie de clickbait, né? O título, a thumbnail, enfim. Então vamos lá. Eu sou gay. E eu quero falar sobre isso, né? Para começar a falar sobre isso, vamos olhar o que está na minha tela aqui, ó. Eu estou perguntando pro chat GPT. Então, para quem duvida que você não possa usar essa ferramenta para te ajudar a pensar, aqui está um exemplo que você está errado, né? Então, eu fiz uma pergunta. Existe alguma explicação para os estágios que o ser humano passa até a aceitação de algo? Isso porque eu já sabia o que eu estava procurando, eu só não sabia o que eu estava procurando. E aí ele me deu, não vou ler tudo isso aqui, ele me deu o que eu queria aqui, que é o modelo dos 5 estágios do luto, proposto pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Agora, o que é isso aqui? Temos a negação, a fase da raiva, a fase da barganha, da depressão e da aceitação. Eu não vou explicar isso aqui, tá? Só olhando, só olhando para os passos, né? O caminho, nós já temos aqui muita coisa. Não precisa aprofundar tanto. Então, eu quero falar agora, deixando aqui por enquanto esse conteúdo de lado, eu vou usar ele como base para falar algumas coisas aqui nesse vídeo, mas agora o que eu vou falar não necessariamente tem que ter ele aqui para mim ou para nós, né? Para nós que estamos conversando. Então vamos lá. Eu acho que é difícil, demora, é complicado para um homem igual eu chegar e falar eu sou gay, porque existe o gay enrustido. É, existe o gay enrustido. E nós sabemos, nós não somos bobos, né? O que é o gay enrustido? O gay enrustido é o cara que tem experiências com outros homens, se for um homem, né? Um homem gay, e ele faz isso de maneira velada. Agora, qual que é o comportamento comum de se encontrar num homem gay enrustido? A violência, a raiva contra os gays, né? Então, é normal você ver um homem enrustido dizendo que abomina os gays. É normal você ver um homem enrustido falando que, por exemplo, o gay, né? O gay enrustido que tem a família. Então ele tem uma mulher, ele tem filhos. Aí ele fala, o meu filho pode ser qualquer coisa, só não pode ser gay. O homem enrustido tem essa tendência, o gay enrustido tem essa tendência. E ele fala isso de maneira bem exaltada, né? Tipo assim, tá maluco? Gay tem que ir pros infernos, gay tem que morrer, não pode ser gay. Dessa maneira, assim, pra cima às vezes. Que eu também não tô aqui pra atuar, né? Tô aqui conversando. Então, o que acontece? Nós temos esse comportamento na nossa frente, quando estamos nos deparando com um gay enrustido, e isso pode gerar muito trauma, né? Para quem tá ali presenciando aquela cena. Por exemplo, se você for gay e aí tem esse cara fazendo isso na sua frente,
Você vai se sentir à vontade de falar que você é gay com ele? Não. Eu acho que por aí já tá bom o suficiente, né? Então, eu acho que esse é o maior problema que o ser humano, o homem, ele encontra quando ele quer falar sobre isso, porque você tem o segundo gay, que eu acho que é muito problemático na categoria de homens gays, que é o gay que chama POC, gay POC, viado POC, bicha pop, são vários nomes, termos, eu posso errar aqui. Eu não me considero parte do LGBTQIA+, da comunidade, por mais que eu esteja falando que eu sou gay, ok? Mas se a conversa para outro tema, se é que eu me interesse a falar sobre isso. Se eu for convidado para falar sobre isso, não tem importância, aí tudo bem. Então, por que que eu acho que o POC é um problema? Porque, então nós vemos o gay enrustido aqui ó, na tela, ó, que é o que nega, né? O que nega. Então, ó, a pessoa recusa-se a aceitar. Pronto, para aí. E o que que é o viado POC? Eu acho que é o segundo nível. Então, se eu fosse culpar, se eu fosse juiz para culpar, primeiro de todos é o gay enrustido. Aí depois vem o viado POC. O que que é o viado POC, se você não sabe o que eu tô querendo dizer? Mas calma aí, ó. É o que tem a raiva, frustração e irritação. É o gay que se você coloca uma peruca, um cabelo grande, é o que eu quero dizer assim, se você enfeitar de mulher, na verdade sim, o que eu quero dizer assim, ó, o gay POC é assim, ó, ele só precisa, pra ele ser mulher, só precisa um vestido. Porque ele é um homem muito feminino. Demais da conta, tipo, excessivamente, né? É um gay que, ao contrário do enrustido, é óbvio que é gay, é óbvio, se faz claro, tipo, mais do que necessário. Tanto que, se fantasiar de mulher, por exemplo, é mais mulher do que as mulheres, né? Aí pode ter gente que para proteger, né, como se eu estivesse aqui julgando o viado para proteger, falaria assim, não, isso é verdade, seria o viado POC seria mais feminino do que mulheres, porque tem mulheres que são lésbicas e são mais masculinas mesmo e tal. Mas não é isso que eu quis dizer, tipo, realmente, toda regra tem uma exceção, mas eu tô falando assim, o excesso do viado POC, ele é tipo, sabe, demais, demais, demais. Então acho que tem esses dois problemas, né, no mundo gay. E aí, eu acho que um é a consequência do outro. Então acho que só tem esse POC porque existe no caso existe como que eu tava falando, o enrostinho. Então era isso que eu queria falar. É um problema muito grande, para concluir, eu acho que é um problema muito grande o gay enrustido, né? Porque aqui nós temos o quê? Os 5 estágios da aceitação de uma psiquiatra que está abordando o assunto da morte. Olha aqui, ó. Fica vendo, ó. Modelo dos 5 estágios do luto, né? E como assim? Eu acho que o gay enrustido, ele tem uma versão de si na cabeça, porque assim, nós somos o que somos o que pensamos que somos, e somos o que pensam que nós somos. Então tem 3, né? Tem o que tem o que tem o que eu penso que eu sou, e tem o que os outros pensam que eu sou, não é isso? O Gay Enrustido, ele tem esse aqui, ele zela muito por essa figura, né? Que ele quer construir, ele quer modelar, ele quer formar, ele... Nós estamos, né? Nós somos livres, eu acredito que nós somos livres enquanto estamos vivendo, para alterar a nossa forma, né? Da forma que queremos. E quão melhor fizermos isso, vai ser a nossa experiência mais significativa para nós mesmos e também para os outros, né? Então, o gay enrustido ele tem, assim como todos, uma imagem a zelar, né? E aí o que acontece?
Ele percebe que a natureza dele, porque ele é gay, né? E ele tem então vamos lá. O que que seria o oposto do gay? O macho, né? O macho machão, tipo o macho que só come mulher, só come fêmea. Aí o que acontece? O problema é que você começa a ter então a morte, né? Dessa figura que você quer zelar. Para os outros, às vezes é uma coisa óbvia já escapou, né? Já escapou para os outros, você já deu indícios, as pessoas já desconfiavam e depois até agora já tem certeza, entendeu? Mas você ainda tá no luto que você não aceitou que essa imagem morreu, não existe mais, entendeu? Acabou. Então, aí depende, né, de qual é o processo dessas pessoas até chegar na aceitação, né? Que não significa gostar da situação, mas sim parar de resistir a ela e começar a lidar com o que vem a seguir. Isso aqui é o ChatGPT me ajudando, né, a pensar no que eu queria falar aqui nesse vídeo. Então, foi isso que eu busquei, foi isso que ele me deu, eu achei que bastou. Agora, eu tô muito grato, né, por isso, porque aí eu perguntei assim, agora fugindo um pouco do assunto do gay, tá? Que eu gosto muito de estudar. Existe alguma outra colaboração científica relevante que essa psiquiatra tenha feito? Aí ele falou, né? E eu achei bastante interessante que ela tenha, pelo menos ele está falando, o ChatGPT está falando dessa doença, né? Atuação no contexto da epidemia de HIV e AIDS. Ou, quer dizer, HIV é AIDS, né? Então, barra. Aí eu pensei, caramba, essa doença, a princípio, no primórdio, né, do descobrimento, ou da popularização dela, ela foi muito atrelada aos gays. Então, eu achei... E aí, os números 5, se você acompanha meu canal, que eu sei que poucas pessoas assistem os vídeos que eu posto aqui por enquanto no YouTube, e uma delas é um grande amigo meu, e ele acompanha, eu tenho certeza. E você que assistiu o vídeo, então, e eu falei, lembra que eu falei, recentemente eu falei da experiência de quase morte? Então, ó, pesquisa sobre experiências de quase morte. Aí eu pensei, nossa, encontrei uma outra pessoa que eu preciso estudar, né? Que é essa Kubler-Ross. Eu devo estar falando o nome dela, pronunciando esse nome errado. Mas, enfim, olha que legal, que coincidência, né? Se é que a coincidência existe. Bom, eu quero encorajar as pessoas a falarem sobre as coisas. Só que nós enfrentamos sempre, é uma coisa que se repete, um problema quando nós ousamos expandir a consciência, que é a, a negação, né? A negação, certo? Então, assim que ela começou a falar, por exemplo, da morte, outros cientistas, outras pessoas, outros médicos, porque psiquiatra é médico, né? Foram contra, porque como assim você vai falar da morte? A morte é um mistério. E se você começa a abstrair muito um tema, você corre o risco de perder a sua credibilidade, né, científica. Porque a ciência tem barreiras, né? Aí como você vai usar? Você- E eu tenho a sorte e a desgraça ao mesmo tempo de não ter tido até agora uma carreira acadêmica e nem desejo, na verdade. Eu acho que a única coisa que eu perdi mesmo com isso foi as conexões que você faz nesse meio com as pessoas. Tirando isso, é, acredito que o estudo, o conhecimento, ele está disponível para quem busca. E aí não existe só uma fonte, não existe só uma escola. Então, eu tenho mais liberdade, porém eu tenho menos crédito para falar algumas coisas, entendeu? Seria diferente aqui a sua atenção se eu fosse um médico, entendeu? Eu não sou. Porém, se eu fosse, é o que eu tô querendo dizer. Teria coisa que será que eu poderia estar falando isso aqui? Tipo, eu sou gay? Ai, ai, que loucura, né? Então eu convido as pessoas a pensarem, tá? Nas coisas. E eu sei que muitas pessoas não vão passar com sucesso por todas essas etapas até a aceitação.
né? Do novo, aceitação do velho. Que loucura, cara. Muito triste, muito triste. Decepcionante, assim. Eu me sinto muito triste. Muito triste mesmo. Por isso, por essa dificuldade que se tem pra evoluir. Eu sou gay. E você não é gay? É, aí o vídeo podia acabar assim, né? Ia ser engraçado. E aí, aqui, original pessoa, com licença. Rinite é complicado, viu? Essa região aqui, ó, infeccionada? Não, não é infeccionada, mas é entupida, inflamada. Nossa, coisa ruim, viu? Você me desculpa. Eu sou gay, parte 2, né? A psiquiatra Kubler-Ross, ela tem no YouTube, parece que um instituto, né? Um canal que tem esse nome, leva esse nome, parece alguma coisa assim. Aí nos vídeos antigos, nos primeiros vídeos que foram postados, tem clipes, parece que de entrevistas, de depoimentos que ela fez, então em vídeo, né, gravado, que são bem curtinhos. Então parece que são trechos mesmo de coisas que eram, sei lá, completas e que ali só tem um pedacinho, né? Então tem três vídeos ali, foram os primeiros do canal. A essa altura do campeonato, eu só não tô mostrando pra você agora, porque o vídeo que eu fiz, parte 1, tá ainda carregando aqui na edição. Porque senão eu já estaria mostrando aqui na tela, mas de qualquer forma eu já tô mostrando, tá aqui, né? Você tá vendo o que eu tô falando. Então, aí o título dos vídeos são, se eu não me engano, né? Amor incondicional, espiritualidade. E aí, então, vamos falar de gay, né? Vamos falar de gay. É o seguinte, eu penso que assim, o cara ou é homoafetivo ou o cara é homossexual. Hum, na verdade, eu acho que todo bicho, ele é bissexual em sua potencialidade. Ele tem a possibilidade de fazer sexo com... Não, não tô falando reprocriar, tô falando fazer sexo, né? Transar. Cruzar. Não, cruzar é praticamente denota fazer filhote, né? Então, transar com... Na verdade, o ser humano consegue transar com qualquer coisa, né? Tem ser humano que casa com árvore e tal. Então é complicado falar aonde que tá a divisão da homoafetividade e da homossexualidade, né? Porque o tema que eu tô falando é de gay, né? Então não vamos abstrair muito. Vamos ficar nessa categoria. Cara, acho bem complicado, viu, fazer a separação. Porque é o seguinte, eu acho que o homoafetivo é um sujeito extraordinário, tá? Porque é um homem capaz de amar outro homem, capaz de sentir amor por outro homem, não é isso? Pelo menos o ideal, né, quando se pensa na teoria é isso, né? Você sentir afeto. Homoafetividade. Então você sente afeto, você gosta, né? Você tem carinho por outro homem, no caso você é um homem e sente isso por outro homem. No mundo que é normal os homens guerrearem, se matarem, pô, mas aí que tá, né? É, a trans em si, então, a homossexualidade. A trans em si, ela ela gera prazer. Ó, o homem em si, ele tem uma recompensa do sexo anal que a mulher não tem. Isso já é dito, né? Eu não sei, porque eu nunca provei. Mas acredito, as pessoas falam disso como se fosse um fato, por causa da próstata, né? Então é um estímulo, uma recompensa natural que o homem tem para fazer isso. Então já começa por aí, né? Mas à medida que eu vou amadurecendo como ser humano, eu percebo que o sexo em si, ele não é
apenas uma transa, um acasalamento, uma cruza. Ele pode ir além. Então aí você mete fetiches no meio, né? Então um gosta de dominar, o outro gosta de ser dominado. E aí você envolve coisas que não são ali primariamente o encontro dos sexos e, e ponto final. Não, você cria um. Então, num momento de conflito, por exemplo, numa luta de um homem contra o homem, pode haver prazer ali naquele. Quando se agarra, como por exemplo, tem gente que fala que o jiu-jitsu parece uma viadagem da porra, entendeu? E pode realmente atrair homens que gostam de ter esse contato com outro homem por homoafetividade ou por homossexualidade. Aí por isso que eu fico, é, não sei dizer, mas eu acredito que todo homem, todo bicho é bissexual na sua potencialidade, como eu já falei. E o problema, né, do tema que eu trouxe no parte um é o homem, o gay enrustido, né? Por quê? Porque se você olhar mesmo sem venda para a realidade, o mundo gay é, é tipo assim, todo mundo é gay, cara. Todo mundo é gay. É difícil você dizer que as pessoas não são gays, né? Difícil. E aí, como falei, o que complica, porque aí você tem a homoafetividade e a homossexualidade, né? E, e isso com. Tem mulher que sente carinho por outra mulher, tem mulher que se sente mais compreendida, mais amada, sente que as outras mulheres têm mais empatia do que os homens. A gente sabe que existe conflitos, né, entre mulheres e homens, falta de compreensão, né? Porque a mulher tem a questão, a problemática do hormônio. Se ela está no período que ela menstrua ainda, ou seja, se ela não está na menopausa, se ela não é criança demais, ela passa por essas transições hormonais todo mês, cara. Então, pro ser o homem que não passa pelas dores todo mês, por todas aquelas emoções diferentes, todas aquelas confusões, pro homem, nós, é difícil entender a mulher. E aí tem o homem que é mais sensível e o homem que é menos sensível para isso, né? O que isso quer dizer? Vamos focar agora no conflito, né? No conflito do homem e da mulher. Existe um movimento aí, né, que chama MGTOW, que é uma sigla em inglês que quer dizer Men Going Their Own Way. Isso quer dizer homens que seguem seu caminho próprio. O que em suma resume assim, vamos lá, uma historinha. O cara tá cansado do jogo das mulheres, entendeu? Ele sente que a mulher é um bicho maligno, que distrai ele, que pode destruir ele, que quer destruir ele. Então ele se abstém de várias maneiras, né? Então ele vai achar várias maneiras que ele acha que são tentadoras e que ele vai. Tem gente que entra numa pira de se santificar. Não tem? Tem? Seja sincero, não tem? Então. E a maneira que a pessoa se santifica é assim: ela abre mão, ela cede o, a relação, né, que ela teria, o homem tem com a mulher. Então, esses caras que eles veem a mulher como um bicho maligno, predatório, cruel, um potencial mentiroso, potencial farsante, potencial traidor, ele tende a confiar em quem? No homem, no amigo dele que passa pela mesma coisa, pela mesma situação, que vê as coisas como ele vê. Então, a probabilidade dele sentir afeto por esse cara, por esse amigo, é muito grande. E eu acredito que ele começa a confundir também as coisas, assim como eu estou confuso nesses dois temas, aonde que passa, né, qual que é a linha, o que pode ultrapassar ali o respeito mútuo, né? Então ele admirar o amigo e perceber que o amigo deseja ele de uma forma mais libidinosa ou que ele, né? Para quem já assistiu o filme
Brokeback Mountain vê isso lá no enredo. O filme é sobre isso, né? São dois caras caipiras e que tem que trabalhar ali cuidando de ovelhas, de gados e que estão sozinhos acampados ali, que acaba rolando um negócio entre eles. A princípio você tem o que quer aquilo, o que aceita que quer aquilo, e o outro que aceita com muita luta, aceita com muita negação ao mesmo tempo, né? E que no final, ali os dois entram num, num acordo. Mas eles não expõem isso pro mundo. Então é uma coisa velada ali. É um problema. Eles causam um problema para si e para os outros, né? Que, que formam a família deles, a família tradicional deles, né? Então, os caras são casados, têm filhos. E depois que fazem isso durante, enfim, é um filme muito triste, bem triste. E aí você é capaz de olhar para isso e falar disso, e os MGTOWs, né, eles te reprimirem, eles te falarem: que? Você é louco? Você tá me chamando de viado? Então volta pro vídeo 1, né? Pra parte 1 do vídeo. O nariz coçando aqui. Complicado, me perdoa, viu? Vamos lá. Então, outra problemática, né? Por que eu tô fazendo essa parte 2? Só para falar que é difícil entender o limite da homoafetividade ou aonde começa um, onde termina o outro, não. É porque eu mesmo tive relação sexual com um homem, né? Onde eu deixei eles me mamarem 3 vezes. E a primeira vez foi em troca de dinheiro. Foi uma fase que eu só tinha um tênis, eu andava de skate nessa época. Eu só tinha um tênis para ir para a escola, para ir para o trabalho, para andar de skate. Era um tênis que estava, quem anda de skate sabe o que acontece com o tênis, estava destruído. Eu só tinha aquele tênis. Então foi uma oportunidade que apareceu para mim e eu aceitei. Segunda vez foi que eu tava no Canadá, eu não tinha onde dormir, eu não tinha casa onde morar e eu acabei fazendo um amigo e ele tinha um quarto, ele alugava um quarto na casa de um cara, um senhor, um homem mais velho que é gay. E aí eu vi nele uma oportunidade, né? Eu pensei assim, bom, se eu me relacionar com esse cara aqui, eu posso passar a noite aqui. E eu, numa noite de desespero, onde eu realmente não tinha mesmo onde ficar, eu bati na porta desse cara e ele já tinha entendido. Foi uma coisa muito interessante, porque ele chegou e falou pra mim assim: eu sabia que você ia voltar, né? E aí eu deixei ele me mamar e tal, nesse dia, né? Eu não me entreguei, mas eu também não tô aqui pra explicar, né? Eu não me entreguei porque eu não senti vontade, né? Mas eu acabei deixando ele me mamar e tal, e fiquei na casa dele por essa noite. Foi uma coisa ruim pra mim e pra ele, porque ele queria coisa a mais, né? E, e eu não. E eu acho que ele deve ter tido uma juventude parecida com a minha. Eu não sei se ele sempre aceitou ou não, ou se ele tinha muita experiência com outros homens e homens enrustidos, então ele sabe da dificuldade que um homem enrustido tem, um gay enrustido tem para deixar as coisas acontecerem. Então ele não ficou me pressionando. Mas ele, obviamente, não foi bom para ele, porque ele não teve o que ele quis, mas ele também não me ofendeu de maneira nenhuma. E a terceira vez foi aqui na Ilha Bela, onde eu moro, eu estava procurando uma casa para alugar, e aí tinha um cara que ficava me paquerando toda hora, não sei o quê. Aí eu também numa situação de desespero, não tinha
onde ficar direito, né? Queria mudar de casa. E aqui as coisas são caras e tudo mais, então não se acha assim com muita facilidade coisas boas. Então você tem que ir procurando aonde você puder procurar. Então com todo mundo eu falava, você conhece, conhece, conhece. Com esse cara não foi diferente. A gente tava conversando, eu falei, você conhece algum lugar? Ele falou, cara, posso conhecer, tá. E aí ele falou assim, espera o meu marido chegar em casa, tal, que a gente conversa e vê o que a gente consegue pra você. Falei, beleza. Aí chegou, ele falou assim, o Matheus tá procurando, tá, um lugar, você não sabe, pro marido dele, né? Aí o marido falou assim, talvez eu saiba, tá, onde tem um lugar lá, a gente te leva lá, Matheus, não sei o quê. Mas ali, naquele momento, tinha uma pressão. Ali chegou o marido do cara, os caras são gay, obviamente, são casados, eu tô ali, os caras, e aí, qual que é a boa, não sei o quê. Então teve uma espécie, uma pressão, uma expectativa deles, né? E eu não sou bobo, eu sei que o sexo, a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, como dizem, né? E não é à toa, porque o prazer, à medida de como você pode interpretar o sexo como prazer, ou como eu falei, ou como domínio, ou como outras coisas. Mas é uma moeda de troca também, né? Então eu sabia o que eles queriam, e aí eu dei o que eu pude dar, né? Com, sem vontade, mas fiz aquilo, porque eu sabia que isso parece muito ruim eu falar assim, né? Mas eu não quero saber se é ruim ou não. Eu quero falar a verdade. Eu sabia que era o que iria, pelo menos, agradar ali naquele momento eles. Tipo assim, eles iam se contentar com aquilo. Eu sei que eles queriam ir além, né? E mostraram mesmo que queriam ir além. Inclusive, até me afrontaram. Nossa, como você é covarde. Como se eu tivesse com medo de me entregar para aquilo, porque realmente eu queria. Mas não era a realidade. Eu não, no final das contas, eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu sou gay, não é porque eu sou gay. É porque, pra falar a verdade, meu pai que é gay, cara. E ele é um gay enrustido, entendeu? E é complicado demais, cara, falar disso, entendeu? É muito complicado falar disso. Mesmo, assim. Porque não é que ele é gay o problema, é porque ele é gay enrustido, entendeu? Como eu falei no vídeo 1, o gay enrustido, ele é pior que o gay POC, que é o mais irritante, assim, tipo, não tem problema você ser gay, cara. Não tem nenhum problema você ser gay. Ou ser homoafetivo, ou só homossexual, não tem problema, entendeu? Tirando os outros gays enrustidos, né, que dizem que é problema, né? Tirando eles, não tem nenhum problema em ser gay. O gay pop, acho que ele é irritante, mas ele não é o problema. O gay enrustido é problema, entendeu? Então, assim, cara, é muito complicado. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu queria no final, talvez, dar coragem pro meu pai, ou enfim, só deixar isso aqui aberto pro universo, porque podem ter milhares de pessoas, entendeu? Que se, se complicam no meio disso, né? No meio desse tema, no meio dessa dinâmica. Caramba, meu nariz, viu? E, bom, tem muitas pessoas que com o caos se beneficiam, entendeu? E então, às vezes é uma dinâmica armada mesmo, o empoderamento feminino para o espaço do feminismo, entendeu? O empoderamento homossexual para espaço do orgulho gay, entendeu? Esses são comunidades que são ludibriadas por causa dessa confusão, né? A princípio, elas são o quê? Reprimidas por si mesmas, porque o gay enrustido, ele é gay a princípio. Ó, é gay enrustido, não é enrustido gay, é gay enrustido, né? Né? Entendeu o que eu tô falando? Então, assim, vocês ou nós somos ludibriados por nós mesmos. E aí, quando começa a criar essa rivalidade,
essa briga, então movimento migtal começa a se formar, a coisa só se torna pior, só se torna pior, né? E no final das contas, é uma tristeza enorme que eu sinto, porque eu me sinto aqui falando e jogando essas palavras ao vento, porque no final, o que que vai mudar? Sabe aquela conversa de política que você tem com seu amigo no bar quando está bebendo uma cervejinha? Conversa de bar? Política daqui, política dali. Aí um começa a falar que uma teoria é melhor que a outra. As conversas são inteligentíssimas, mas aí chega uma hora que sempre ali, na consciência do que se criou na egrégora ali daquele momento, eles concluem, ok, mas isso aqui não vai mudar em nada, né? Não vai mudar em nada. A política continua sendo do jeito que é. Então, as pessoas são gays, cara. Entendeu? As pessoas são gays. Para você chegar em, por exemplo, se você é no mundo, você é um modelo, um homem modelo, cara, a probabilidade de você se of- te oferecerem um cargo ali, uma conexão ali, em troca de você comer, de você dar a bunda, cara, é enorme. No mundo da arte em si, é muito grande. Se você quer ser ator, se você quer ser, entendeu? É muito grande a probabilidade disso acontecer. E não só, né? Se você se tá num escritório, cara, o chefe, o cara, o amigo, não sei quem, alguém vai chegar. Sempre acontece isso. Sempre acontece isso. Sempre acontece isso. Pra um motivo ou pra outro, entendeu? Às vezes é pra te humilhar, pra te dominar, ou às vezes é pra te dar prazer, sentir prazer contigo. Pode variar, mas isso acontece, entendeu? Isso acontece. E não é falado, essa porra não é falado o suficiente. As pessoas não falam. E, e aí, cara, você tem, por exemplo, o movimento LGBT, não sei o quê, que são pessoas que são muito irritadiças, entendeu? São pessoas que são revolucionárias, são contra essa tradição toda, entendeu? Mas essa revolução, cara, ela é muito cega, porque, como eu falei, nós somos ludibriados. Como assim? Eu acredito que no Brasil mesmo, ou no mundo inteiro, não exista direita, governo de direita. Não existe mais. Não existe. Aqui no Brasil, por exemplo, o Monark acabou de voltar pro Brasil, não foi? Acabou de voltar pro Brasil. Ele já mostrou ali que a resistência agora, real, é armada. Mas qual que é o potencial que ele tem de lutar contra? Então, eu acho que ele já entendeu que o maior movimento que ele pode fazer em prol da, da comunidade de direita, dos empreendedores, dos produtores, né? É se tornar um mártir. É se tornar um mártir. Se matarem ele agora, vai ficar bem claro por quê, né? E então eu não acredito que irão matar ele agora, assim, tipo, detonar com a vida dele. Podem continuar ferrando com ele da forma que já fizeram, entendeu? Mas não acredito que vão matar, assim, tipo, dar um tiro nele, entendeu? Na cara. Não acho que vai acontecer isso. Pode acontecer, porque tem muitas pessoas que querem matar ele. Pode acontecer. Mas acredito que os que tocam ali o jogo, né? Os que estão por trás desses movimentos LGBT e tudo, que financiam esses eventos, né? Que cancelam ou que, enfim, patrocinam certas celebridades, certas influências. Cara, acredito que eles não vão matar o Monark para não sofrer uma retaliação, entendeu? Porque vai ficar bem óbvio, ele vai se tornar um mártir, cara. Ele vai se tornar um mártir. Ele tá junto com o Renato Amoedo, famoso 38, ali, entre aspas, junto, né? Mas assim, tá no mesmo time, metaforicamente falando, né? E então se torna bem óbvio
que ele não se vende para essa patota que decide o que pode ser falado e por quem pode ser falado e a que horas pode ser falado e por que deve ser falado. Ele não se vende. Então, eu sou desse time aí também, entendeu? Sou desse time. Eu tô abrindo aqui o jogo falando tudo, entendeu? Falando a verdade, porque a verdade liberta mesmo, de fato. Mas é um sacrifício, cara. Um sacrifício. Porque no final, por que eu tô falando isso? Porque você pensa assim, que nem na conversa lá no bar com um amigo. Cara, isso aqui vai mudar o quê? Que força que eu tenho? É sério, cara. Já que eu já desviei o assunto do homoafetividade, homossexualidade, comecei a falar da direita no Brasil e agora eu vou falar já vou chutar o balde. Cara, eu fico me perguntando, será que eu não devo vender minha alma pro diabo, cara? Eu juro que eu fico pensando, tipo, hoje eu fico pensando assim, sabe? E de uma forma ingênua ainda, né? Porque assim, eu tenho tanta inveja, cara, de quem não tem um chamado na vida. Eu tenho tanta inveja. Porque, na verdade, desculpa. Não é que as pessoas não tenham chamado, todo mundo tem um chamado. Mas eu tenho tanta inveja das pessoas que não aceitam o chamado, cara. Que, tipo, deixam pra próxima, sabe? Deixam pra próxima. Tenho tanta inveja dessas pessoas, cara. Porque, assim, eu tenho empatia demais, sabe? Eu quero fazer nessa vida valer a pena. Eu quero fazer nessa vida valer a pena. Então, eu penso assim, em vender minha alma pra quando eu conseguir a influência. Porque você vende sua alma pra quê, caralho? Você vai vender sua alma pra ficar poderoso, não é? Então, quando eu conseguir esse poder, aí eu falo pra todo mundo, galera, Jesus que é o caminho, a verdade, mas também não confie em tudo na Bíblia não, presta atenção. Hélio Couto, assiste Hélio Couto, tal. Entendeu? Mas sei lá, não sei se dá pra ludibriar o demônio assim. Mas eu juro que eu penso em vender alma. Porque assim, um homem, eu tô quase nos meus 30 já, vou fazer 27 em janeiro. Agora é quase outubro de 2025. Cara, um homem, você vai ficando um homem, não tem jeito. Você vai amadurecendo e vai vendo o jogo como que é. Você vai vendo os filha da puta que decide negar e deixar pra próxima, tá ligado? As pessoas que poderiam se juntar com você e ser forte, entendeu? Mas as pessoas têm inveja ainda de você porque você faz o que tem que ser feito e elas não fazem, entendeu? E elas veem você sendo negado, entendeu? Vem você às vezes fechando portas, porque você não quer se vender. E elas ainda se sentem bem, tipo, elas gostam de ver você se fudendo. É muito difícil viver assim, cara. Muito difícil. Às vezes eu quero, entendeu? Mudar de time, falar não, não, porque a vida tem significado. A vida tem um. As pessoas às vezes se matam, quando se matam, ou quando tentam se matar, ou enfim. Porque eu acho que acredito que assim, qual que é o sentido da vida? Cara, tem um filho da puta que eu vi aqui recentemente, é um cara que já tem. Na cara dele tem uns 23, 24, 20, mas ele fala que tem 19 anos, tá? Aí ele mostra. Apareceu pra mim do nada, mas muito bom. Fiquei grato que apareceu pra mim esse cara no Instagram. Cara, ele faz vídeos assim. Ele mostrando o carro que. Eu tenho 19 anos e já faço 50. De 50 a 100 mil dólares por mês. Comprei meu apartamento agora à vista. É, esse carro dos sonhos aqui eu tenho. Aí ele se mostra ali no. Se mostrou no carro ou dentro do apartamento que ele comprou, né? E ele vai variando, assim, os locais, mas é sempre o mesmo argumento. É tipo o mesmo roteiro. Todo vídeo dele, tipo, eu assisti 5, 6 vídeos no máximo. Todos eles eram o mesmo roteiro. Era ele falando a idade dele, quanto que ele ganhava, e aí uma coisa importante. Ele falava assim: o que, que mais tem pra fazer na vida? O que, que mais tem pra fazer na vida? Já consegui carro, já consegui meu apartamento, eu ganho dinheiro pra caramba. Tipo, eu não sei nem o que fazer com o meu dinheiro, ele tá só empilhando. O que, que mais tem pra fazer na vida? Cara, acho que a vida tem um significado. Ou você, se você chegou aí, então, sei lá, ajuda as pessoas a chegar aí também, entendeu? Ou encontra uma mulher, entendeu?
e faz uma família com ela, tipo, vai ser muito da hora isso pra sua vida, entendeu? Se você é um homem de verdade. Mas assim, o que que eu acho? O que que eu acho? Que é mentira dele, entendeu? Ele aluga aquilo ali de alguma maneira, ou ele fez um pacto mesmo, se vendeu e é verdade aquilo, mas não sei, talvez, sei lá, ele alugou aquilo. E aí todo vídeo é aquilo repetido, porque não é possível, cara, um cara ser tão chato a ponto dele ficar repetindo as coisas todo vídeo, tentando te convencer que essa que é a verdade dele, entendeu? Que essa que é a real dele, entendeu? Eu, eu acho que uma mulher, ele só não forma essa família, ele se pergunta, o que, que mais tem pra fazer na vida? Uma família? Talvez você não pensou nisso ainda? Como assim? Você não tem mãe nem pai na sua vida? Você acha que talvez você não teria que continuar esse ciclo? Ou a sua genética é diferente? Você não tem esse instinto, né? Então, que mulher que se valoriza que vai ficar com um cara desse? Um cara que a vida dele é essa, fazer vídeo todo dia falando que ele tem tal idade, que ganha tanto e que tá empilhando dinheiro e que não sabe o que faz. Tipo, que tá, já zerou o game, entendeu? Tipo, o jogo da vida tá zerado pra ele, já conquistou tudo, e agora? Que mulher que vai, que se valoriza vai ficar com um cara desse, cara? E ele sabe que nenhuma. Então, o que sobra pra ele? São as mulheres do game aí, da prostituição, da troca barata e, e, e desse enfeite aí também, dessa atuação toda, entendeu? Desse mundo. E ele quer pra ele isso? Não, porque pra que você vai querer um. Você sabe que você é ruim, você vai querer alguém ruim igual você do seu lado? Não, né? É igual você vê o nazismo. Tipo, os caras eram todos ruins lá. Você vê que numa determinada hora todo mundo ali começou a desconfiar um do outro, ficaram tudo na paranoia. Entendeu? Porque gente assim tem que ser rodeado de escravo, não pode ser rodeado de quem tem outros escravos. Porque se o cara tem outros escravos e você tem os seus escravos e tá junto dele, é só ele te matar e ficar com seus escravos também, pronto. Não é? Então assim, cara, eu sou gay, tá bom, vai nessa. Não tem nenhum problema, gente, em ser gay. Tipo, tanta coisa pra se preocupar, cara. Que merda. Só o último adendo aqui. Para quem conhece o professor Hélio Couto, tá familiarizado, né, com o conceito de visão remota. Recentemente, eu comecei a pesquisar visão remota. Aí me deparei com uma aula que uma mulher estava dando para uma classe de visão remota. E aí ela falou que os estudos indicam que os seres humanos que têm mais facilidade, não é que, mas é que fazem a visão remota com mais eficiência, mais eficácia, com mais clareza, são as mulheres, parece que na média dos 50 anos de idade. E aí depois vem os homens homossexuais, né? E aí ela disse que se a mulher for lésbica, não tem problema nenhum, tipo, isso não interfere não. Mas se o homem for gay, aí ele tem essa eficiência maior do que. Parece que as conexões neurais do cérebro do gay são diferentes das do cérebro do homem comum, o hétero, né? E aí, então, além da recompensa natural que o homem tem pelo sexo anal ali por causa da próstata, também tem esse fator aí que o homem gay mais sensível, né, ele tem, né, em relação à conexão, talvez com o lado da vida mais etéreo e não tão duro quanto a realidade física, né? Então, tá aí outro, outro fato interessante, né? Os gays, eu acredito que se você olhar para esses lados assim, cara, é interessante, cara. Muitos cientistas, se você for parar para pensar, foram gays, né? Cientistas de grande renome. Por exemplo, tem um filme
do cara que durante a Segunda Guerra Mundial ele decodificou, parece que é, a comunicação encriptografada dos nazistas, né? E aí por causa disso é, parece que isso ajudou a criar o computador, né? E o cara era gay.